Friedrich Nietzsche é um dos precursores do existencialismo, que enfatizou a ideia de que o ser humano é um agente livre e responsável, capaz de determinar suas próprias ações na vida por meio de atos de vontade. Foi um dos maiores e mais inusitados filósofos e alinhado com a teoria do existencialismo, pregou sobre a importância de ser um espírito livre. Segundo Nietzsche, um espírito livre é alguém que é capaz de controlar suas próprias ações, que é capaz de formular sua própria visão de mundo, livre de preconceitos e normas sociais, que não depende de suas relações com outras pessoas, e que tem a coragem de ser autêntico e lutar contra a tirania das crenças populares. De certa forma, nós, os habitantes das democracias atuais, somos uma versão inicial do que Nietzsche chamou de espíritos livres, ou por outras palavras, temos um grande potencial para sermos espíritos livres, sendo a maioria das nossas sociedades caracterizadas pela liberalidade moral. No entanto, ainda estamos longe da definição original de o espírito livre o que Nietzsche imaginou. Escreveu vários livros, como Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, O Nascimento da Tragédia e O Crepúsculo dos Ídolos. Segundo Nietzsche, somente tornando-se um espírito livre você seria capaz de aproveitar esta vida ao máximo e se tornar quem você realmente é. Então, para ajudá-lo a se tornar esse verdadeiro espírito livre, aqui estão 8 lições que você pode aprender com a filosofia de Friedrich Nietzsche. 1. Torne-se um mestre de si mesmo. Nietzsche diz: você tinha que se tornar mestre de si mesmo, mestre de suas próprias boas qualidades. Para se tornar um espírito livre é necessário um tipo especial de disposição, uma capacidade singular de autolibertação, ou seja, muita força de vontade. Nietzsche dedicou muitos esforços na tentativa de definir o espírito livre. Seu livro Humano, Demasiado Humano, um livro para espíritos livres é na verdade dedicado ao ideal romântico do espírito livre. Segundo Nietzsche, uma das obrigações mais importantes a cumprir para o espírito livre é ser mestre de si mesmo. Como o autodomínio significa principalmente autoconhecimento, é importante aprender sobre nós mesmos, sobre o que gostamos e o que não gostamos, sobre os nossos limites e potencial. Somente quando conhecermos essas coisas essenciais sobre nós mesmos, poderemos começar a planejar um futuro que possa nos satisfazer. Podemos aprender a controlar as nossas ações, aprender a dizer sim apenas às coisas que são benéficas para nós a longo prazo e que são compatíveis com os nossos objetivos mais elevados. Da mesma forma, deveríamos dizer não a tudo o que possa bloquear o nosso desenvolvimento rumo a esses objetivos. O fracasso em alcançar o autodomínio pode nos levar à estagnação ou à decadência, ou buscar prazeres temporários e sem sentido nos fará vagar sem rumo pela vida. Por exemplo, se você não está se esforçando para se tornar um mestre de si mesmo, pode ficar tentado a aceitar um emprego bem remunerado em vez de um emprego apropriado, que pode levar a uma carreira de sonho que pode liberar seus melhores talentos e habilidades. Ou, tentado por prazeres temporários, você pode trair seu cônjuge, destruindo seu casamento e perdendo contato com seus filhos, se tiver algum. Se você não for dono de si mesmo, poderá se tornar dependente de junk food, o que poderá torná-lo diabético, potencialmente arruinando seu objetivo de uma vida longa e saudável. Para ser um espírito livre, é essencial ser mestre de si mesmo e, ao fazê-lo, ter o kit de ferramentas mentais para tomar melhores decisões em sua vida. 2. Pensar diferente. Segundo Nietzsche, chamamos de espírito livre aquele que pensa de forma diferente daquilo que se espera que faça em relação à sua origem, ao seu meio, à sua condição e à sua posição, ou em relação às opiniões prevalecentes no seu tempo. O espírito livre tem força para abandonar seus hábitos, seus valores sociais e morais herdados. Na opinião de Nietzsche, é crucial aprender a pensar por conta própria, a filtrar a moral e os valores sociais através do nosso próprio sistema pessoal de valores. Isso pode exigir uma força de caráter específica. É preciso poder para resistir à pressão dos pares para fazer as coisas de uma determinada maneira, é preciso coragem para recusar opiniões e modos de vida tradicionais. Um espírito livre é mais suscetível ao autodesenvolvimento, à invenção de coisas novas, de novos sistemas ou de novas formas de vida. No passado, era considerado um facto que as pessoas não podem voar. Se todos fossem realistas, ninguém teria inventado os primeiros aviões.
Por isso é melhor ter a mente aberta, sonhar com o que pode ser possível, libertar a mente e abri-la para novos horizontes. Para aprender a ter a mente mais aberta e a ter coragem de pensar diferente, uma boa regra seria perguntar ao porquê de tudo o que pensa que deve fazer. Por exemplo, considere que você é proprietário de uma pequena empresa com cerca de 20 funcionários. Se você seguir a forma tradicional de fazer negócios, pedirá aos seus funcionários que venham trabalhar no escritório 8 horas por dia. Mas você pode se perguntar ao porquê. Isso é realmente benéfico para o meu negócio? Refletir sobre estas questões pode levá-lo a criar novos acordos com os seus colaboradores, permitindo-lhes trabalhar tanto no escritório como remotamente, não necessariamente 8 horas por dia, mas dependendo da sua carga de trabalho. Ao questionar tudo o que você faz, você pode abrir sua mente para novas possibilidades, criando mais liberdade de ação em sua vida e até na vida de outras pessoas. Desta forma, você pode se libertar das formas convencionais de trabalhar ou de viver. 3. Aprenda a conviver com as contradições. Nietzsche nos ensina, como espírito livre, você teve que descobrir o erro inevitável em cada sim e em cada não, o erro como inseparável da vida, a própria vida como condicionada pela perspectiva e sua imprecisão. Segundo Nietzsche, a verdade é relativa, uma verdade absoluta não existe realmente. Chegou ao ponto de dizer que a vontade de sistematizar a realidade é um sinal de desonestidade. Ser um espírito livre é ter a capacidade de ver além do que é considerado certo ou errado, além do que é geralmente aceito como verdade. Nietzsche foi um dos filósofos que mais se aproximou de ser um espírito livre porque não seguiu um sistema, chegou a se contradizer em seus escritos, provavelmente convencido de que os verdadeiros leitores podem ler além das palavras. Portanto, para aprendermos a ser um espírito livre, precisamos permitir-nos aceitar as contradições que nos rodeiam, aceitar que algo pode ser o preto e o branco ao mesmo tempo, o facto de que a nossa natureza pode ser em si mesma contraditório. Por exemplo, alguns podem apoiar a pena de morte, mas defender contra o aborto. Outros podem ser evolucionistas e religiosos ao mesmo tempo. Outros podem defender a liberdade de expressão, mas podem ser contra o discurso de ódio. Seguir um sistema moral sem rodeios pode forçá-lo a adotar um extremo contra o outro, privando-o de parte de suas convicções. Uma das melhores formas de praticar o espírito livre é evitar ter convicções fortes, aprender a conviver com as suas contradições e tentar julgar cada situação de acordo com o seu contexto, em vez de seguir um sistema rígido de valores. Por exemplo, pode ser extremamente importante defender a liberdade de expressão numa sociedade autoritária. Mas, ao mesmo tempo, numa democracia desenvolvida, poderá ser apropriado lutar contra o discurso de ódio que ameaça transformar essa democracia novamente em fascismo. 4. Seja um experimentador. Para citar Nietzsche, o espírito livre é um monstro de coragem e curiosidade, um aventureiro e descobridor nato. Nietzsche definiu os espíritos livres como sendo experimentadores, são espíritos livres que lutarão contra o dogmatismo e abraçarão as adversidades da independência da mente e do espírito. São indivíduos fortes o suficiente para buscar a verdade. Nietzsche defendeu um método de obtenção de conhecimento denominado o experimentalismo. Embora a grande maioria das pessoas sejam espíritos presos, prisioneiros de crenças que lhes foram inculcadas pelos seus pais, governos e religiões, o espírito livre é aquele que se libertou destas cadeias. Os espíritos livres são verdadeiros exploradores, podem agir na vida sem precisar ter certeza absoluta de nada antes de agir. Um exemplo de espírito livre oferecido por Nietzsche é Cristóvão Colombo, o grande símbolo da busca pelo desconhecido. Cristóvão Colombo teve a coragem de explorar os oceanos com o objetivo de chegar à Índia, mesmo sem ter certeza absoluta de quanto tempo a viagem demoraria. A experiência caracteriza o modo de viver com espírito livre, aberto à aventura e a novas descobertas. Para sermos um experimentador ou um espírito livre, devemos tentar ser mais aventureiros. Por exemplo, se vive no mesmo país desde o dia em que nasceu, poderá preparar a sua própria experiência, para deixar o seu país por um período de 1 ano, poderá tirar um ano sabático no qual poderá trabalhar como voluntário em um país do terceiro mundo, ou você pode viajar pelo mundo.
O que quer que você tenha feito em sua vida por um longo período de tempo, você deve questionar, criar seus próprios experimentos para testar se seu modo de viver é o certo para você, volte a ele caso seja o certo ou deixe-o para sempre caso não seja. Você nunca poderá saber verdadeiramente o que é bom para você, a menos que teste o oposto do que está fazendo atualmente na vida. Um espírito livre nunca tem medo de arriscar. 5. Luta contra a tirania. Nas palavras de Nietzsche, onde quer que tenha havido tirania, aí o filósofo solitário foi odiado, pois a filosofia oferece ao homem um asilo onde nenhuma tirania pode forçar a sua entrada, a caverna interior, o labirinto do coração, e isso irrita os tiranos. Ao buscar as verdades, o espírito livre e o filósofo genuíno e solitário, torna-se um inimigo de todos aqueles que tentam promover a ignorância para obter poder sobre os outros. Um espírito livre nunca aceitaria que outros lhe dissessem o que pensar. Ele protegeria seus próprios pensamentos cuidadosamente, não importando o que acontecesse fora dele. Por exemplo, na época de Nietzsche, no final do século XIX, estava fora de moda ser ateu. No entanto, ele foi uma força de resistência contra o dogmatismo do cristianismo. Muitas vezes em seus escritos, o que ele chama de espíritos livres eram pessoas como ele, que estavam dispostas a falar sobre ideias ateístas e revolucionárias. Outro exemplo de filósofo que lutou contra a tirania foi Sócrates. O espírito livre torna-se inimigo de todos aqueles que tentam promover a ignorância para obter poder sobre os outros, ao fazê-lo, pode até arriscar a sua vida, tal como fez Sócrates. Hoje em dia podemos, na maior parte, mudar as coisas sem arriscar as nossas vidas e podemos aprender com os exemplos de espíritos livres do passado que agiram como heróis da humanidade. Por exemplo, se nos preocuparmos profundamente com a proteção dos direitos dos animais, podemos participar em grandes campanhas, promover a nossa visão nas redes sociais, organizar eventos e protestar em frente a edifícios governamentais. Mais cedo ou mais tarde, alguém poderoso poderá ouvir e uma mudança poderá ser feita. É importante pensar que está ao nosso alcance mudar as coisas com as quais não concordamos. Precisamos de lutar contra a tirania da legislação injusta e dos governos dúbios. 6. Seja autêntico. Nietzsche pergunta, do que diz a sua consciência? Você deveria se tornar a pessoa que você é. Uma vez que entendemos que somos ilimitados, que não devemos ter preconceitos sobre nós mesmos, é importante saber que também precisamos ser autênticos, ou seja, precisamos ser honestos em relação às nossas emoções, aos nossos gostos e desgostos, às nossas reais opiniões sobre certas coisas. Assim, o espírito livre concentra-se na realidade das suas próprias tendências e emoções. As mudanças em seu humor e emoções são extremamente importantes. Às vezes podem ser irritantes, mas são uma expressão da sua liberdade. Quanto mais você os ouve, mais livre você se permite ser. Nietzsche acreditava que esta é a maneira de parar de evitar a vida. É importante ter objetivos na vida, mas não adianta alcançá-los se a sua felicidade não estiver garantida ao longo do caminho. Segundo ele, nossos reais ideais ou nossos objetivos são produto final da nossa dimensão animal, portanto não podemos ignorar nossas tendências e emoções quando perseguimos um objetivo, ou seja, devemos sempre conectar nosso pensamento com nossos sentimentos, apenas dessa maneira surgirá essa autoconfiança especial na vida. Na vida real, podemos experimentar este ensinamento ouvindo mais a nossa intuição ou ao tomar decisões, sendo mais honestos conosco próprios. Ser livre exige que você seja autêntico, seja uma pessoa completa, que pensa com a cabeça, mas ao mesmo tempo sente com o coração. Por exemplo, se você acabou de se formar em uma faculdade de engenharia e de repente percebeu que o que você ama é arte, você tem que ser autêntico e informar seus pais sobre seus planos. Claro, você pode, em vez disso, tomar uma decisão racional ou de encontrar um emprego em engenharia porque investiu muito tempo aprendendo o assunto, mas para ser um espírito livre você precisa ter a coragem de tomar decisões irracionais ou se a sua intuição lhe diz que a arte é a melhor carreira para você. 7. Seja alegre. Nietzsche escreve, que devemos considerar perdidos todos os dias em que não dançamos pelo menos uma vez.
E deveríamos chamar de falsa toda a verdade que não fosse acompanhada de pelo menos uma risada. Nietzsche costumava usar a palavra audácia para indicar uma forma livre de ser. Em outras palavras, cada dia em que não somos livres é um dia perdido. Ser livre significa saber rir, dançar, aproveitar a vida. Para Nietzsche, o riso representa uma forma especial de conhecimento, dando-nos uma nova perspectiva sobre a vida, para compreendermos que não devemos levar as coisas muito a sério porque tudo é temporário e em contínua evolução. O mau humor nada mais é do que um estado de seriedade irremediável, em que damos muita importância às coisas que vão e vêm. Por exemplo, não faz sentido ficar deprimido por ter perdido o emprego, porque há tantos empregos no mundo e muito provavelmente você não teria permanecido nesse emprego por mais do que alguns anos. Não faz sentido ficar chateado porque seu parceiro o deixou, porque existem bilhões de pessoas por aí com as quais você pode ser mais compatível e, mesmo que elas não tivessem deixado você, o relacionamento provavelmente acabaria de qualquer maneira. Não faz sentido ficar de luto por muito tempo quando alguém próximo a você morre. É fato que todos morreremos um dia, ninguém vive para sempre. Precisamos manter um senso de serenidade na vida, tendo consciência de que nada dura para sempre. Saber que até a vida tem prazo de validade nos faria aproveitá-la muito mais. 8. Não se apegue a pessoas e coisas. Em nossa última citação de Nietzsche para este vídeo, ele diz: "E aquele que alcançou a liberdade da razão não pode apegar seu coração com muita firmeza a nada individual, ele deve ter em si algo errante que sinta prazer na mudança e na transitoriedade." Ser livre não significa apenas liberdade de ir aonde quiser, liberdade de falar o que pensa, liberdade de conseguir o emprego que quiser, liberdade da tirania. Liberdade também significa liberdade psicológica, para não depender de alguém, como seu cônjuge, seus pais ou outras pessoas, bem como não depender de coisas materiais, como dinheiro. Para ser livre, você deve ter uma profunda consciência de que tudo na vida é temporário, inclusive o relacionamento com outras pessoas. Um grande teste para um espírito livre, segundo Nietzsche, é se você é capaz de suportar a falta de companhia humana. Embora Nietzsche nem sempre tenha sido capaz de suportar uma vida sem o apoio material de sua mãe e irmã, ele foi capaz de viver sozinho nas montanhas alpinas, vagando de um lugar para outro, vivendo de forma barata e livre. Para Nietzsche, o apego em si não é realmente o problema, mas permanecer preso a um problema específico é. Somos animais sociais e é praticamente impossível viver inteiramente sozinho hoje em dia. Criamos vínculos com nossos parentes, nossos colegas de trabalho, nossos amantes, nossos amigos. Para nos tornarmos espíritos livres, devemos tentar nos afastar de pessoas tóxicas que têm a tendência de nos acorrentar a si mesmas, que tentam impor limites à forma como nos expressamos ou às nossas ações. Se você se encontra nesse tipo de relacionamento, é melhor abandoná-lo e encontrar um novo que lhe dê espaço para se expressar plenamente e lhe dê a liberdade de explorar o mundo e de explorar seu verdadeiro potencial. O verdadeiro amor não pode existir sem a verdadeira liberdade. O melhor relacionamento é aquele em que você tem toda a liberdade de ser você mesmo e que você é livre para sair a qualquer momento, mas ao qual você retorna continuamente por causa do grande amor que você encontra em seu ninho. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa lista de reprodução completa de Estrave Mental e, para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.